Bom dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013, agora 7 horas. Você está na 95 FM 95,7. O programa é o 95 Online. Hoje vamos ter um tema muito importante que na verdade se subdivide em vários outros temas, mas é a questão do peso que tanta gente corre para cuidar, para menos, para mais e para chegar no peso ideal, e também os motivos psicológicos que levam as pessoas a comer mais do que devem. Hoje conversa conosco aqui um nome importante da medicina do Paraná, o Dr. Ismael Lago, que está no estúdio. Bom dia, Dr. Ismael. Bom dia, Vili. Já vamos falar desse assunto que é muito importante. E antes vamos ver com o Rodrigo, porque hoje tem aí o rescaldo do jogo de ontem à noite. Como é que foi a final, Rodrigo? Bom dia, Vili, bom dia ouvintes da 95 FM. Jogo bastante tenso, né? A gente vai falar durante o programa. O Atlético ficou no empate com o Flamengo por 1-1. Um resultado que de certa forma dá agora vantagem ao Flamengo de jogar pelo 0-0 no jogo de volta na semana que vem no Maracanã, no Rio de Janeiro. Então o Atlético de certa forma demonstrou um pouco de nervosismo durante a partida. Vários jogadores não renderam aquilo que costumam render, e isso ficou evidente na partida de ontem. O próprio técnico Wagner Mancini também ressaltou isso ao fim do jogo, que alguns jogadores, principalmente os mais jovens ali, sentiram o peso da decisão. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E o Atlético agora na partida de volta tem alguns problemas, alguns desfalques, e vai ter que se jogar para cima do Flamengo se quiser conquistar o título. Lembrando que o empate em 0-0, de certa forma o Flamengo entra no próximo jogo já com o título um pouco mais próximo do time carioca. Mas sempre teve aí uma boa história até agora no campeonato, né? Sim. Chegar até essa fase aí é que a gente tem essa visão no Brasil. O time, qualquer que seja ele, sempre tem que ser campeão. Sim. Como só um pode ser campeão, a maioria vai embora desanimada. Aquela história, o segundo lugar no Brasil é o primeiro dos últimos, né? Então, fica realmente isso. Mas eu acho que ainda está em aberto. Eu não vejo, assim, tanta vantagem para o Flamengo. Claro que é uma certa vantagem, uma pequena vantagem, digamos assim. Mas o Flamengo, inclusive, não vai poder jogar contando com a vantagem, porque senão pode se dar mal nisso. O estádio vai estar lotado, vai ser aí 70 mil pessoas ou mais até no Maracanã. Isso faz diferença. A torcida do Flamengo é muito inflamada na hora da decisão, e o Atlético tem que ter cabeça para não sentir isso. Mas foi um bom jogo, um jogo bastante tenso, com vários momentos aí de emoção, mas o Atlético de certa forma não rendeu aquilo, não fez aquela pressão que se esperava para cima do Flamengo. E vamos conferir o tempo. Estamos agora com 20 graus em Curitiba, um pouco de nebulosidade. Vamos chegar a 24, segundo o CIMEPAR, para Curitiba. Pela manhã, pancadas de chuva isoladas. À tarde, parcialmente nublado, também chuvas e trovoadas. E à noite, também pancadas de chuva e trovoadas. É a previsão do CIMEPAR. Máxima de 24, agora 20 graus. Vamos conversar com o Dr. Ismael Lago. Dr. Ismael, me surpreendeu, eu entrevistei o senhor há pouco tempo lá na TV Bandeirantes, e me surpreendeu porque, diferente de todos os especialistas que a gente ouve, todos os médicos, geralmente a pessoa começa a falar do problema ou da solução do problema, o que é que as pessoas devem fazer. Mas o senhor começou de uma forma completamente diferente, porque o senhor disse onde surge o problema, que é muitas vezes na nossa própria cabeça. Qual é a aflição, a ansiedade que a pessoa tem e que leva a um comportamento compulsivo, principalmente na hora da comida? E isso eu acho que é um alerta fundamental para entender a situação. A grande maioria dos pacientes obesos e também pessoas com depressão, eles têm uma ansiedade no fundo. E às vezes o obeso tem ansiedade e depressão. E o que eu acho importante a gente verificar é que se uma pessoa tem depressão, os neurotransmissores que dão alegria de viver vêm da alimentação. E como no regime a gente reduz a alimentação, faz com que piore mais ainda a depressão da pessoa. Outra coisa, as pessoas ansiosas parece que se sentem bem quando comem. Isto é uma realidade, principalmente massa, bolo e doces. Aquilo que faz mal é o que o organismo mais procura. Tem até um ditado árabe que diz: quando tenso, adoça o chá. Parece que quando a pessoa come alguma coisa doce, a tensão vai embora. Então a primeira coisa a ver é se esta pessoa está vivendo um momento de extrema ansiedade, de estresse ou de depressão, e verificar as possíveis causas, como por exemplo, qual é o ambiente familiar que você está vivendo.
Muitas vezes a pessoa está insatisfeita com o marido, com a vida, com o emprego. E o que acontece? Ela vai para a comida como uma fonte de carinho. Porque o ser humano pode viver com carinho ou anti-carinho, jamais sem carinho. A indiferença. A indiferença é a morte de tudo, inclusive do próprio amor, né? O casal que entra numa indiferença, acabou o relacionamento. Então é um detalhe importante, problemas de casamento também engordam. Também engordam, lógico, se você estiver... Porque dentro de nós partem vários impulsos, de ordem biológica, sociológica e espiritual. Se você não está satisfeito, vamos dizer, com os impulsos sexuais, você parte para o impulso mais próximo, que é comer, beber, impulso de sobrevivência. Né? E são coisas que são importantes serem verificadas. Uma coisa substitui a outra, então, inconscientemente. Uma coisa substitui a outra inconscientemente. Então é muito comum que as pessoas, por exemplo, que perdem a pessoa amada, que ela procure comida no fim da tarde e início da noite. A pessoa, quando o marido viaja, ela fica só. Não consegue, às vezes, conciliar o sono. Será onde que ele está? O que está fazendo? São coisas que vão gerando ansiedade e gerando quase que uma necessidade de preenchimento com alguma coisa, e em geral isso é comida. Então aí nós vamos na raiz do problema, né? Porque o mais normal, e a indústria toda trabalha em cima disso, é fazer a promessa a partir de uma solução. Mas se você continua com a origem do problema, mesmo que você resolva, vai ser um paliativo, é temporário. Claro, não tem dúvida alguma que sempre que você quiser, não digo a cura, porque a obesidade não tem cura, a obesidade tem controle. Ao controle da obesidade, você tem que tentar estabilizar emocionalmente o paciente. E aí entra o esclarecimento que você vai dar a ele na consulta. É muito importante conversar com ele, trazer dados, mostrar slides, sobretudo, desde estresse, depressão, até o próprio funcionamento do aparelho digestivo, para a pessoa saber por que come um alimento ou outro. Então a sua primeira conversa como médico é nessa linha, tentar entender como é que está a cabeça da pessoa, qual é a origem desse descontentamento, para entender. Sem dúvida alguma. Tanto é que na clínica, quando interna na Estância do Lago, a pessoa não passa só por mim, passa por psiquiatra, psicólogos, cardiologista, endócrino. Quer dizer, é feita uma avaliação completa da pessoa para poder saber o que está originando aquela compulsão ou aquele modo desregrado de se alimentar. 7:08, Rodrigo Leite. Trânsito neste momento, por enquanto, né, Vili? Tranquilo, aqui em Curitiba, nas principais avenidas, apenas alguns pontos que podem apresentar lentidão por causa de obras. E por falar em obras, hoje, a partir das 9 horas, serão iniciadas obras de recuperação do pavimento da pista lenta, no sentido terminal do Boqueirão, da Avenida Marechal Floriano Peixoto, no trecho ali entre as ruas Valdemar Loureiro de Campos e Desembargador Antônio de Paula. Haverá bloqueio total da pista no trecho, com 2 opções de desvio a partir do terminal do Carmo. O primeiro, mais curto, pode ser feito através das ruas Italino Perufo, Napoleão Laureano, Bom Jesus do Iguape e Desembargador Antônio de Paula, retornando a Marechal Floriano. O segundo passa pelas ruas Tenente Francisco Ferreira de Souza, Valdemar Loureiro de Campos, Cascavel e Desembargador Antônio de Paula, retornando também à Avenida Marechal Floriano. Lembrando então que os trabalhos seguem até o próximo sábado, começam agora às 9 horas da manhã. O motorista pode encontrar bastante lentidão ali no caminho do Boqueirão. Nós estamos na 95, 7:09. O Rodrigo Leite, que vem cedo, pode ajudar aqui nesse depoimento, que é a diferença do trânsito quando você sai cedo. Que tranquilidade, claro que já tem movimento na faixa das 6, mas como as coisas vão bem. Claro, tem uns apressadinhos, tem gente, você vê toda hora, gente que não respeita sinal, passa no sinal vermelho, é impressionante como é que a pessoa vem, ficou amarelo, ficou vermelho e vai, e você vê isso toda hora. Então isso é assustador. Mas o trânsito anda, essa é a diferença. Agora, às vezes, por 10 minutos que você sai mais tarde, às vezes a pessoa muda a vida se ela se programar para acordar 10 minutos antes, 15 minutos antes. É interessante porque tem um ciclo que todo dia se repete.
a partir de determinado horário você vai ficar realmente no trânsito. Não tem jeito. Eu vejo pela experiência que a gente tem aqui no caminho para vir para a rádio, né? Eu chego aqui 6h15, 6h20, mas teve um dia que eu cheguei 6h30. Saí um pouquinho mais tarde, já senti diferença, a questão de 5, 10 minutos, já senti que tinha mais gente na rua, e eu acho que é muito, principalmente perto de escolas, do caminho para a escola, é aquele pai que tem que deixar o filho mais cedo para a escola, porque trabalha muito mais longe, já senti essa diferença, e Curitiba é impressionante, mas é assustadora também a diferença em relação a depois das 7 horas da manhã, aí vira um inferno realmente, depois das 7 horas é bem mais complicado. E aí o Dr. Ismael Lago pode nos falar um pouco sobre a força do hábito, e já que a gente vai ter hábito, que escolha bons hábitos. Você sabe que uma das condições para evitar o estresse é você aprender a se refugiar no mundo imaginário quando está diante de uma situação estressora. Por exemplo, você está numa viagem, parou o trânsito, sabe que vai levar 15 ou 20 minutos. A pior coisa é você ficar aflito com a situação, dizendo, não, vamos ver se toca, vamos ver se não toca, buzinar. Aí você está liberando adrenalina, cortisol, teu nível de estresse vai a 1000. Mas se você se recolhe no mundo imaginário, por exemplo, eu estive várias vezes em Aruba. Aruba é um local onde a temperatura é em torno de 35 graus, 30 graus, o vento sopra continuamente, o mar não tem ondas e você não afunda porque a salinidade é muito intensa. Então eu me imagino jogado nas águas de Aruba e fico pensando e trocando ideias com a minha esposa sobre a felicidade que é estar em Aruba. E a gente imaginando aquele local, felizmente o carro tem ar-condicionado, pode pôr uma música suave, você sai daquela situação estressora tranquilo. Agora, se você começar a buzinar, começar a querer passar na frente, ir pelo acostamento, você leva uma multa e piora teu nível de estresse. Claro que se no teu carro tiver bolo, bolacha, você vai comer instintivamente. E falando nesse assunto do autocontrole, veja que interessante essa frase e que ela fique na nossa lembrança, de Tolstói. Os mais fortes de todos os guerreiros são estes dois: tempo e paciência. Tempo e paciência. As coisas que você está muitas vezes nervoso agora, o tempo resolve para você, a paciência resolve para você. Então jogue com esses dois guerreiros no seu time, que vão te ajudar bastante. Tolstói, que lutou na guerra, inclusive ele era russo, na invasão do Napoleão, e curiosamente os russos venceram em parte por isso também, porque recuaram, não enfrentaram as tropas do Napoleão, esvaziaram Moscou. Napoleão chegou lá, não tinha nada, não tinha comida, e aí começou a grande derrota dele. Então aqui, de certa forma, Tolstói, que foi soldado naquela época, quando ele fala em tempo e paciência, ele está dizendo que esses dois guerreiros são duas forças que você pode usar a seu favor. Interessante, né? Eu tenho a impressão que isso só os sábios usam, porque os inteligentes sabem o que fazer e os sábios põem em prática. Então quem tem a sabedoria da vida põe em prática aquilo que é benéfico ao seu organismo. Vamos entender então. O senhor fala nas etapas de compreensão do problema da obesidade, e também pode ser o reverso, pode ser o problema também da pessoa, que agora é muito comum, que deixa de comer, né? São derivações de um mesmo problema. Então, o interessante seria entender o seguinte: há uma fase de compreensão do problema quando o senhor trabalha, depois uma fase de conscientização da pessoa, e na sequência vem o trabalho de realmente atender o problema. Sim, eu costumo mostrar no computador para a pessoa alguns slides. Num deles diz, por exemplo, quem começa bem tem mais chance de continuar bem. Por que eu mostro isso? Porque costuma ser no colo de um pai e de uma mãe que se constrói os santos ou os assassinos. E um outro slide que eu costumo mostrar é a pergunta que eles costumam fazer: tem jeito, doutor? Então todo cliente que vem e faz a pergunta, tem jeito, doutor? Ele está querendo que você dê um jeito. E infelizmente nós médicos não somos santos, não fazemos milagre. A gente pode perguntar se tem jeito para um gerente de banco. Agora, para o médico, a pergunta correta seria: me ensina a dar um jeito. Então o que a gente começa a ensinar?
primeira coisa que tentamos ensinar é que quais são as razões ou as motivações que o levaram a buscar a consulta. Se houver uma razão muito forte, essa pessoa tem chance muito grande de obter seu sucesso. Por exemplo, vésperas de casamento, sogra, noiva, sempre emagrece. Atenção emagrece? Atenção? Depende para que lado você leva a atenção. A sogra emagrece antes do casamento? A sogra emagrece. Só para saber. A sogra e a mãe, porque querem ser bonitas na fotografia. Quando a pessoa precisa, ela consegue, então? Quando a pessoa coloca dentro dela uma motivação muito forte. Porque, veja bem, a pior coisa possível é uma pessoa que vai lá e diz: doutor, eu fui obrigado a vir aqui porque meu marido quer, ou minha mãe quer, ou meu pai quer. Não dá resultado. Quando a pessoa diz: não, doutor, eu vim porque eu preciso emagrecer. Ou eu tenho um problema cardíaco, ou eu tenho uma hipertensão que não cura se não for com emagrecimento. Essa pessoa vai cumprir e vai fazer tudo aquilo que você determina. Agora, se por um acaso a gente tentar emagrecer uma pessoa sem motivação, ela não vai cumprir aquilo que você está pedindo. Então aí responde a dúvida: por que tem esse efeito sanfona? Por que as pessoas lutam e na verdade não chega ao objetivo? Consegue por alguns meses, daqui a pouco novamente volta aquele peso. Para que consiga se manter muito tempo emagrecida, ela tem que continuar com a sua motivação. E veja bem, uma pessoa que perde, vamos dizer, até 6, 8 quilos ou 10 quilos, ela tem que se manter depois de magra, no mínimo 1 ano, no mesmo peso, para que a célula adquira uma certa resistência à engorda. Se uma pessoa emagrece 4, 5, 6 ou 10 quilos em 3 meses, digamos, logo a seguir volta a comer, ela volta a engordar com muita facilidade, em 1 ou 2 meses, tudo aquilo que perdeu com grande sacrifício em 2 ou 3 meses. O corpo tem uma espécie de memória para a questão do peso? A célula do corpo tem memória. E isso é muito, muito notado nas pessoas, por exemplo, oculistas. Se o oculista volta ao ambiente dele, ou volta a ter contato com as pessoas com quem usou álcool ou droga, ele imediatamente sente a compulsão para beber. Então, às vezes, para que haja cura do alcoolismo ou até da própria obesidade, temos que fazer mudanças na nossa vida, na nossa residência e, às vezes, mudança até de amizades. 7h18, Rodrigo Leite. Lembrando, Vili, que estamos aí ativos agora pelo SMS também, o nosso controle aqui de SMS. O ouvinte pode participar da programação, mandar perguntas, sugestões, enfim, participar inclusive do nosso bate-papo aqui. Para mandar o SMS, o número é 49124, colocando a sigla JWS no começo da mensagem. JWS e a sua mensagem, lembrando que o custo é de uma mensagem local para celular. Portanto, mande o seu SMS, o seu torpedo para participar do nosso programa, e também através do Twitter, né, Vili? Pelo seu Twitter, o José Ville, @José Ville, ou pelo meu, @Rodrigo Leite Jor, J-O-E-O-R, depois do Rodrigo Leite. São os caminhos aí para as pessoas participarem da nossa programação. Explicando que o custo do SMS é do celular. Não tem nada a ver com a rádio nem com o programa. Não, o custo que cobra é a operadora de celular. Isso. É importante explicar aqui para o nosso ouvinte. Nós estamos com o doutor Ismael Lago. Ele é um dos grandes médicos dessa área de obesidade, mas também é palestrante, fala sobre muitos assuntos, não só sobre a obesidade, que está sendo o nosso tema aqui hoje do dia, mas temas que são relacionados, que a gente não tem ideia. O senhor diz que quem começa bem tem mais chance de continuar bem na questão da alimentação. Sem dúvida alguma. Isso lá da infância já? Sempre. Então tem que aprender a ensinar o filho. Eu acho que, às vezes, eu digo uma coisa aos pais: criança não tem querer. Mas meu filho não come fruta, não come salada. Eu digo, leve à mesa apenas fruta e salada. Você vai ver que quando a fome bater, ele acaba experimentando um pouquinho. Não queira também que ele coma muito. Vai aos poucos. Filho, experimenta um pouquinho de banana, de maçã, enfim, de kiwi, alguma fruta diferente. Aos pouquinhos ele aprende a gostar, né? Agora, se você for observar, por que uma pessoa te procura? Todo ser humano procura emagrecer
ou procura mudanças com um fim último de ser feliz. A felicidade, eu acho que está enraizado na essência do ser humano. E eu diria, se o ser humano quiser encontrar realmente felicidade com maior facilidade, ele deve considerar a sua existência como sendo um imenso jardim com 3 canteiros. O canteiro do eu, onde deve começar toda a arrumação. O canteiro do você que mora dentro da minha casa, você mãe, você empregada, você pai, você filho, porque a empregada é fundamental na nossa vida. E o canteiro do nós lá fora. Toda arrumação deve começar no canteiro do eu. Agora, só que às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu quero melhorar, eu quero estar disposto, e compra um tênis e começa a caminhar. Não é por aí. Primeira coisa, você tem que fazer uma avaliação clínica completa para saber primeiro como é que está o teu corpo, soma. Como é que está teu estado psicológico, tua psique. E como é que está teu estado de consciência, porque nós seres humanos somos um ser muito complexo. Temos o soma, a psique e a alma. Somente quando eu tenho um corpo saudável, uma psique estável e uma consciência em paz, é que eu consigo atingir verdadeiramente a essência da minha vida, né? Ou a minha felicidade e a minha saúde perene ou completa. Agora, 7h21, Rodrigo Leite. A Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de Curitiba também entrou na investigação da suposta contaminação de nutrição parenteral, que é aquela alimentação intravenosa administrada a pacientes que não podem utilizar a alimentação convencional, produzida pela empresa Nutro Soluções Nutritivas, com sede na capital. A investigação foi aberta ontem, mesmo dia que as Secretarias Estadual e Municipal de Saúde divulgaram os primeiros resultados da própria investigação. A nutrição foi distribuída em 13 hospitais públicos e particulares de Curitiba, interior do estado, para serviços de saúde dos estados de São Paulo e Santa Catarina. Os lotes suspeitos foram utilizados entre os dias 12 e 14 de novembro. Os primeiros casos foram notificados à Secretaria de Saúde de Curitiba no final da tarde da quinta-feira da semana passada. Cerca de 80 pacientes receberam a nutrição parenteral desta empresa nos dias informados. Destes, 20 apresentaram agravamento no quadro clínico e 6 são suspeitos de morrerem em decorrência da contaminação. As mortes investigadas aconteceram em Curitiba, com 3 casos, Campo Largo, com 2 casos, e na cidade de Francisco Beltrão, com 1 caso. Agora, 7h23, hoje no jornal O Globo, uma informação interessante sobre a tendência do mercado imobiliário em São Paulo. Você já imaginou um apartamento de 19 metros quadrados e com preço de R$170 mil? Isso é na Barra da Tijuca, apartamento novo, condomínio com todas as comodidades, menos piscina, mas isso é um lançamento que acontece em São Paulo. É uma tendência nova, metro quadrado custando R$14 mil. Para você ter uma ideia de comparação, em Curitiba hoje é considerado o valor de R$5 mil o metro quadrado. Se você quer saber o preço de um apartamento de 100 metros, multiplique então por 5 mil, que você tem a noção do preço e vê como é que o preço em Curitiba está inflado. Ele dobrou em poucos anos aqui em Curitiba. E hoje, nas grandes cidades, e principalmente São Paulo, está surgindo essa possibilidade, ou até mesmo, se é uma solução, ao mesmo tempo é um problema, porque eu fico imaginando a pessoa num microapartamento, essa é a ideia agora, do microapartamento não chega a 20 metros quadrados e que está sendo lançado com esse preço. Resolve o problema de quem é sozinho, só um casal, fica perto de tudo, tem um preço alto, mas o problema é o espaço para as pessoas, né? Será que tem uma influência psicológica, o pouco espaço? Então, Ismael, saindo um pouquinho do tema, quando o senhor fala de ansiedade? Tem um agravamento muito grande quando o espaço é pequeno. Imagine, por exemplo, um casal que não se dá num apartamento de 50 metros. Não dá para brigar, não. Aqui tem 20 metros esse 20 apartamento. Metros, eles ficam cruzando o tempo todo. Então, agora o casal que se dá bem vai passar bem em 20 metros ou 50 metros. E há um segredo, o senhor fala sobre isso também, já que o senhor tocou no assunto. O senhor fala também sobre casamento. Até tem um livro, me lembro que o senhor lançou uma vez, nós conversamos já há alguns anos de outra rádio. O seu amor e eu. Exatamente. A receita, ou isso é sorte das pessoas se encontrarem e terem a afinidade? Eu acho que aí também tem sorte. Mas depende muito do que chamamos paradigma de uma pessoa. Paradigma é um conjunto de pressupostos que são colocados dentro da gente
nos primeiros anos de vida, por nossos pais, professores. Então, vamos dizer, qual é o paradigma de Curitiba? A gente pega a Rua 15, tem a Avenida João Pessoa e tem a Praça Osório. Se você for procurar uma outra Rua 15, vamos dizer, em Ponta Grossa ou em outra cidade, você vai encontrar a Rua 15, mas não vai encontrar aqueles valores que tem na Rua 15 de Curitiba. Assim são os valores do nosso paradigma. Então, homens têm paradigmas diferentes entre homens, e quanto mais o paradigma de homem para uma mulher. Nós temos paradigmas totalmente diferentes. E na convivência, a gente vai cruzar esses paradigmas, quer dizer, esses valores que nós temos gravados dentro de nós. E uma das condições para ser feliz, me parece que é você saber que você não é dono da outra pessoa. Nós somos empréstimos de Deus para caminharmos de retorno a Deus. Isso é ponto fundamental. Se a minha esposa é um empréstimo de Deus para mim, eu tenho que tratá-la da melhor maneira possível. Ainda mais que o amor, por mais verdadeiro que seja, Vili, se não for bem cuidado, morre. Essa história que amor verdadeiro não morre, pode ter certeza. Você pode amar quanto for, mas se você perder a admiração, porque a pessoa te trata mal, porque a pessoa bebe, porque a pessoa te ofende, vai até um certo limite. A hora que se perde a admiração, você mata o amor. 7h26, nós estamos lá 95 FM. Há uma lição hoje, num fato que é divulgado pelo jornal O Dia. O que aconteceu? O fotógrafo, que é o paparazzo, estava esperando para fazer a fotografia da celebridade, o Lulu Santos, cantor. E ficou esperando que ele saísse do banheiro, viu? Ele entrando no banheiro no aeroporto, ficou esperando com a máquina já apontada para a porta. A hora que o Lulu Santos sai do banheiro, dá de cara com a lente, a lente de zoom, e o que ele fez? Um gesto obsceno para o paparazzo. E curiosamente, aqui tem, claro, a liberdade dele, mas tem outro lado. Toda vez que alguém se incomoda, cria justamente a fotografia que procurava aquele profissional. Porque essa fotografia do Lulu saindo do banheiro não teria um grande valor. Agora, ele bravo saindo do banheiro e fazendo esse gesto obsceno com cara feia. Esse fotógrafo agora vai ganhar dinheiro. Tá na capa hoje do portal do jornal O Dia. Isso vale também para aquele entrevistado, muitas vezes não quer dar entrevista. Geralmente o mais comum é sair então pela porta dos fundos, se esconder. Mas tem alguns que saem pela porta da frente e quando são abordados eles brigam com o cinegrafista, tentam afastar a câmera. Tem gente que agride o cinegrafista. Mas aí, geralmente ele faz exatamente aquilo que valoriza a imagem. Valoriza, estou falando no sentido com aspas. Valoriza no sentido da questão da imagem e do apelo que ela tem junto ao público, como vendagem, nesse sentido. Então a pessoa cria justamente aquilo que muitas vezes até o próprio profissional, mesmo seja um profissional que procure ganhar dinheiro em cima do sensacionalismo, é aquilo que ele está procurando naquele momento. Existe até um programa de TV que faz fama em cima disso, dessa teoria, que é o CQC da TV Bandeirantes, que justamente aproveita esse mau humor das celebridades e tal, e faz a fama, né? Porque eles vão entrevistar o cidadão justamente numa hora que ele tá lá com a esposa, numa festa e tal, que ele não quer ser incomodado. Os repórteres vão lá e vão entrevistar o cidadão para tirar um pouco ele do sério. E quanto mais tirar do sério, mais audiência, enfim, mais repercussão tem essa entrevista. O que é ruim para a profissão de jornalista, porque na verdade aquilo não é jornalismo, aquilo é entretenimento de gosto duvidoso, de mau gosto. Só que, como da audiência, a televisão criou a seguinte lógica, que pode ser definida no quanto pior, melhor. Tudo que é ruim funciona, vende, dá audiência. Tente fazer um programa educativo. O Rodrigo já trabalhou em imprensa educativa, sabe como é? Tente fazer um programa educativo, não dará audiência e você terá um monte de problemas. Eu lembro que, inclusive trabalhando com esporte, um bom tempo da minha vida, né? Um determinado cidadão, o chefe da emissora, chegou pra gente e falou: a audiência não tá lá essas coisas, vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma menina aqui em trajes mínimos para ver se a gente levanta um pouco a audiência e tal. Claro que não deu certo a história, aliás nem foi para frente, acabaram com o programa, aquela história toda, porque a gente tentava levar o programa um pouco mais na seriedade da coisa, né? Mas na cabeça da chefia, o interessante seria apelar um pouco mais e colocar uma mulher lá com mini saia e tudo mais para tentar aumentar a audiência da televisão. Parece que o normal não dá ibope, né? Exatamente. Um casal feliz não dá ibope, um casal fiel não dá ibope. É só ver a novela. Você pega a novela e verifica o roteiro. Tem tudo de mal, tudo de pior no mesmo lugar, tudo junto. Se você vê, por exemplo, na novela, o que eu acho que está um absurdo, o que estão mostrando às
10 horas da noite, vê um casal que vai para motel, tudo bem. Mas quando o casal está traindo um outro casal e o outro casal trai também este casal, parece que dá um ibope muito maior, né? Sempre que existe traição, você não vê nenhum artista de novela viver bem com a sua família. Eles têm que ter uma filial, né? Mas no mundo real, isso traz traumas profundos, mas acaba, desde que a gente veja muitas vezes, achando que aquilo é normal. E tem outra coisa também que nós já comentamos aqui em outro programa, o fato de fazer humor com problemas. Por exemplo, você tem uma personagem que tem o problema da obesidade. E aí ela entra onde? No núcleo cômico da novela. Significa, ela está ali para fazer piada em cima de um problema. Isso é uma coisa até cruel, porque ajuda a reforçar aquele estigma que existe em cima da pessoa gorda. Na verdade, ela vira uma peça de humor, de uma tentativa de fazer humor. Agora, parece que eles estão dando uma certa seriedade aos tratamentos, porque a moça está tentando tudo quanto é tratamento, já tentou a dieta da melancia, agora está na dieta proteica. Então, eles estão vendo o lado negativo de dietas da moda. Porque se você disser para uma pessoa, você coma, vamos dizer, gelatina ou abacaxi, ou seja o que for, 10 dias a pessoa acaba por 10 dias comendo. Só que sente-se fraca, desmaia e vai ter toda uma consequência de um regime ou de um plano alimentar mal orientado. Pior que isso seria a utilização de medicamento? Depende do medicamento. Porque tem medicamentos que mudam a personalidade da pessoa. Se você usar, vamos dizer, derivados anfetamínicos em altas doses, eles agora estão suspensos, mas parece que o Congresso autorizou. Tem que haver um uso com responsabilidade. O que eu digo isso? Se você tiver uma compulsão muito forte, que você não consiga dominar a tua vontade e tratando depressão, tratando ansiedade, tratando estresse, ainda sente necessidade de algum outro apoio, você pode usar em pequenas doses medicação para moderar a fome. Hoje em dia a gente tem aí o Slenfig e outros produtos que são moderadores, mas a escolha do paciente é fundamental e também a quantidade de medicação que se dá tem que ser muito bem dosada. Tem medicamento que deixa sequela, que muda o comportamento definitivamente, que prejudica a cognição da pessoa? Pessoas, veja, se você for ver a maconha, for ver a cocaína e assim, certas drogas acabam mudando o teu cérebro, mesmo antipsicóticos. Você vê as pessoas, elas ficam verdadeiros zumbis, às vezes quando usam altas doses de antipsicóticos. Mas tem casos que você tem que dosar e os psiquiatras estão aí para dar a sua conduta correta e permitir que as pessoas com psicose sintam-se bem. Agora, às 7h33, estamos conversando com o Dr. Ismael Lago, já continuamos a conversa, mas vamos à inauguração do nosso sistema de mensagens. Chegou o primeiro, quem que entrou para a história? O Fábio mandou uma mensagem aqui, aliás, você pode também mandar a sua mensagem. Pelo celular. Pelo celular, um SMS, 49124 é o número, você digita aí 49124, coloca a palavrinha, a sigla JWS e na sequência a sua mensagem. Não esqueça, coloque JWS, senão ela não chega aqui pra gente. 49124 é o número, a sigla JWS, você manda pra cá e participa da nossa programação, inclusive fazendo perguntas ao Dr. Ismael Lago também, por que não, claro, contribuindo com a nossa entrevista. E o Fábio mandou a mensagem aqui, rapidamente colocando, só falta o Maza agora pro programa, viu, Vilho? Só falta trazer o Maza aqui pra gente fazer o programa ainda mais divertido, com mais conteúdo ainda. E também o Twitter, o Rodrigo Leite Jor, o arroba na frente para o Twitter, ou arroba José Ville. E é necessário depois você colocar de novo o mesmo endereço que você está enviando para que chegue até aqui. Você então, para mandar uma mensagem para o Rodrigo, arroba Rodrigo Leite Jor, e na mensagem repita, arroba Rodrigo Leite Jor, dentro da mensagem, para que ela chegue até aqui e possa ser lida. Vamos ao nosso intervalo e nós já voltamos agora às 7h34. Esta é a 95 FM 95,7. Você acompanha o programa 95 Online. Qualidade
qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial, o chopp tem que ser sensacional, o lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente, o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. 7h37, nós estamos na 95,7, 95 FM. O programa é o 95 online, 20 graus em Curitiba, um pouco de nebulosidade. E nós devemos ter aí chuva para tarde. A previsão do CIMEPAR, para quem pegou mais tarde aqui o programa, é que vamos ter chuva a partir da tarde e noite também. Pela manhã, apenas parcialmente nublado, a chance é menor. À tarde aumenta bastante a chance, chegando a 24 graus a nossa previsão. 7h37, Rodrigo Leite. O aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, opera normalmente para pousos e decolagens. Não há atrasos ou cancelamentos dos voos previstos para esta manhã, pelo menos até este momento. E o Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná pode novamente entrar em greve. Daqui a pouco, às 9 horas da manhã, começa uma assembleia dos trabalhadores ligados ao Sindicato dos Trabalhadores em Educação do 3º Grau Público de Curitiba, região metropolitana e litoral, o Sinditeste. Eles fazem essa assembleia para deliberar sobre a possível greve da categoria. Eles são contra a entrada da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no comando do HC. A empresa foi criada no final de 2012 e regulamenta a gestão dos hospitais universitários pela empresa. A assembleia sobre o indicativo de greve contra a entrada está marcada para as 9 horas no pátio da reitoria da Universidade Federal do Paraná. Segundo o sindicato, a situação está insustentável, faltam remédios, insumos básicos, material de higiene e por aí vai. O Hospital de Clínicas vem sofrendo com corte de verbas também por parte do governo federal, o que estaria, segundo o sindicato, agravando a situação estrutural do hospital. 7h38, hoje conversamos com o Dr. Ismael Lago, falando sobre a sua saúde, o seu peso ideal, o risco da obesidade. E quando se fala em obesidade, o primeiro risco é para o coração, Dr. Ismael. Sem dúvida alguma. As pessoas talvez não se apercebam, mas o coração bate em média 100.800 vezes por dia, anos e anos a fio. Então fique imaginando qualquer aparelho que durante um carro correndo 100.800 quilômetros por mês, não existe isso mais, por ano, quanto duraria esse carro? E a nossa máquina fica anos e anos batendo, às vezes a gente sobrecarrega de peso, a gente sobrecarrega de álcool, sobrecarrega de cigarro e não quer que esse corpo padeça. Então, para este coração, que a gente tem que ter um cuidado, porque outro órgão não mata agudamente, o coração sim, eu diria, é aconselhável uma consulta médica
a cada 6 meses para quem tem mais de 40 anos. E para quem tem menos de 40 anos, uma consulta médica anual. E o que a gente vai buscar? Os chamados fatores de risco. Dentre eles nós temos, por exemplo, a hereditariedade. Billy, eu diria, nós não fugimos da hereditariedade. Cedo ou tarde ela nos pega. Por exemplo, problemas de coração. Eu tenho na família tendência genética, hereditária, a problema de coração e de má circulação. Tenho tios que morreram com 40 anos, minha mãe teve que amputar as pernas, e eu sempre me cuidei do coração. Com 30 anos tive uma pequena isquemia, e até os 62 anos eu não senti nada. Aos 62 anos, fruto da hereditariedade, tive um câncer de próstata. Aí, como eu achei que ia morrer logo, porque numa graduação de 1 a 10 era grau 7, na classificação de Gleason, eu disse, devo morrer dentro de 5 anos. Parei de cuidar com o coração. Parei a atividade física, parei de cuidar com gorduras, frituras. Em 1 ano e meio, entupi as coronárias. Tive que colocar estente. Agora, como Deus não me chamou, eu estou cuidando das duas coisas. Tanto da próstata, que eu faço exames regulares de PSA, como do coração. Através de uma dieta adequada, de um pouco de exercício físico, porque para o coração não é necessário 1 hora de exercício por dia. Para o coração, a natureza é muito, muito bondosa conosco. Meia hora, 3 vezes por semana já é suficiente para cuidados com o coração. Além de hereditariedade, um outro fator de risco é a idade. É evidente que o processo de arteriosclerose vai acontecendo desde que nascemos, praticamente, e até antes do nascimento, e vai eclodir depois dos 40, 50 anos, dependendo da nossa tendência. O sexo masculino no início tem uma certa influência maior que da mulher, também pela nossa forma de viver, pelo estresse que a gente está passando, mas hoje parece que a mulher já está também tendo infarto antes, porque ela está entrando nessa loucura do homem, do seu trabalho excessivo, do seu estado estressante. A obesidade em si não é somente uma doença, mas como fator de agravamento de muitas doenças. Então, um hipertenso, por exemplo, também é outro fator de risco para doenças do coração. A hipertensão é considerado o assassino silencioso, porque a pessoa não sente nada, mas a pressão alta vai machucando a parede interna dos vasos. E essa pequena inflamação que gera facilita a deposição de gordura do chamado colesterol LDL, que é o mau colesterol. Então, falamos que quando existe obesidade, a hipertensão não se consegue tratar adequadamente. Se a pessoa emagrecer, às vezes só emagrecimento já cura a hipertensão. Outro fator de agravamento, a vida sedentária. Pessoas que não fazem atividade nenhuma. Dislipidemia é outro fator que pode trazer um agravamento para o coração. Dislipidemia é distúrbio do colesterol, do triglicerídeo, do ácido úrico. Diabetes. Diabetes é uma doença gravíssima que afeta a vista, os órgãos genitais e problemas circulatórios com gangrenas e necessidade de amputações. Diabetes também inflama a parede dos vasos, forma para o cliente entender um verdadeiro melaço, onde esse melaço favorece a deposição de gordura e formação de placas que entopem os vasos. Outro fator de risco para o coração é o tabagismo. Os fumantes têm a parede interna das artérias também irritadas pelo cigarro. O estresse também é fator favorável. Então veja, eu citei hereditariedade, idade, sexo, obesidade, vida sedentária, dislipidemia, diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse. Ou seja, alguém em algum momento da vida tem um pouco disso, né? Não foge muito, todo mundo tem que se cuidar. A gravidade está quando somos fatores. Então, se uma pessoa tem mais de 5 fatores, está se preparando para vir ter um infarto. Quando se fala de um indivíduo, coitado, teve um infarto agudo aos 40 anos ou 50 anos. Mentira, essa pessoa se preparou durante 5, 10 ou 15 anos com os chamados fatores de risco, mas não deu importância a esses fatores. E por não ter dado importância a esses fatores, é que ele teve um acidente agudo que levou ao estresse.
Agora, se a esses fatores ainda se juntar uma cintura abdominal, aquele abdômen dos que toma cerveja, avantajada, a pança de cerveja, mais de 102 centímetros no homem e mais de 90 na mulher, você tem aí todos os chamados fatores predisponentes para ter um problema do coração. E aí o problema não para no coração, quero que você explique na sequência, o próprio cérebro também, que é vital e que também é atingido. Mas vamos antes com o Rodrigo Leite atualizar as informações, 7h45. Informações do trânsito agora, Vili. Há lentidão no trânsito neste momento, na Augusta Stelfeld, especialmente ali um pouco depois do cruzamento da Brigadeiro Franco e próximo já à chegada à Praça Alfredo Andersen, a praça ali do Hospital Evangélico. Há uma lentidão no trânsito neste momento na Augusta Stelfeld, no bairro Batel Bigorrilho. Também o motorista encontra lentidão na Comendador Araújo, já quase na chegada à Avenida Batel, ali a Benjamin Lins, e também lentidão registrada neste momento na Cândido Lopes. O motorista pode encontrar o trânsito lento nessa praça, logo depois ali da Praça Tiradentes. Há lentidão também no trânsito por ali. O motorista também deve ficar atento devido a alguns serviços que estão sendo realizados pela Prefeitura em vários pontos da cidade. No centro haverá uma poda de árvores na Dr. Fevre, entre as ruas Conselheiro Araújo e a Padre Antônio. O serviço deve ser realizado já daqui a pouco, a partir das 8h45 da manhã, vai até às 11 da manhã e depois, durante toda a tarde, os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito por lá. Agora 7h46, a temperatura é de 20 graus e 4 décimos neste momento, informa o CIMEPAR, e vai chegar a 24 graus à tarde, com tendência de chuva para a tarde e à noite, pelo transporte de ar quente e úmido que se mantém sobre o estado, e com isso a instabilidade é esperada para todo o Paraná. 7h46, estamos hoje conversando com o Dr. Ismael Lago. Vamos lembrar aqui esse número, para a gente lembrar, Rodrigo, precisa repetir bastante, né? Esse do SMS. 49124. 49124. Parece número de político, mas não é, né? 49124. 49124 é o nosso SMS. Você manda pra cá e não esqueça de colocar a sigla JWS no começo da sua mensagem, senão a mensagem não chega aqui pra gente. Você sabe no celular fazer a mensagem do SMS para explicar pro ouvinte? Sim, sim. Como 49124. Só digita, pega o celular. Só digita 40, pega o celular como se o número digitar fosse o número. Exatamente esse, 49124, e daí lá no campo da mensagem coloca JWS, dá um espaço e digita a mensagem normalmente, ela chega aqui pra gente. Então tá certo, tá aí feito o convite para o ouvinte que tenha questões a colocar aqui para o Dr. Ismael Lago, e nós já falamos do coração, e é até importante isso tudo para a gente entender que não estamos falando só de vaidade, nós estamos falando de sobrevivência. Quanto mais o tempo passa, pior a situação pode ficar, e o cérebro também pode ser atingido. Tudo que se falou pro coração pode ser também, vai atingir o cérebro. A hipertensão, por exemplo, pode provocar no cérebro aneurisma e hemorragias. E as lesões, vamos dizer, que o diabetes produz, não é somente no coração. Produz nos rins, produz no cérebro, produz na vista. Para você ter uma ideia, Vili, nós temos, no final do ano passado, nós tínhamos 246 milhões de pessoas no mundo com diabetes. No Brasil, quase 7 milhões. Hoje eu acredito que esteja passando de 300 milhões de pessoas com diabetes. É a segunda maior causa de cegueira no mundo e uma das maiores causas de amputação dos membros. Outra coisa que afeta principalmente a nós homens, é uma das maiores causas de impotência no homem. Existe uma neurite com destruição, inflamação dos nervos, que levam a impotência de difícil tratamento se você não consegue tratar a doença básica, que é o diabetes. Outra coisa que falamos, o tabagismo. Existem cerca de 1,4 bilhão de fumantes no mundo. Cerca de 1 bilhão dos homens são fumantes. 70% dos homens na China também fazem uso e abuso do cigarro. Uma coisa que me chama a atenção é que o total de mortes anuais no Brasil aproxima dos 5 milhões, ou seja, 10 mil mortes por dia. Isso significa o quê? Que enquanto nós estamos conversando nessas 2 horas, 46 pessoas vão morrer no Brasil motivados pelo cigarro, diretamente ou como complicação do uso do cigarro.
a gente tem que pensar um pouco quando pede a pessoa que pare de fumar. E explicar essas coisas. Há hoje uma notícia, agora às 7h49, há uma notícia hoje que está no UOL, que é da Folha de São Paulo, que merece aqui também o comentário do Dr. Lago. Famosos admitem uso de anabolizantes. E há o caso de Maria Melilo, que declarou que fazia uso de anabolizantes quando participou do Big Brother para ter um corpo definido. E ela disse, é muita testosterona, não menstruo faz tempo. E falava de outras vantagens. O fato é que agora ela foi submetida a uma cirurgia para retirar parte do fígado por um câncer detectado no órgão, que é um dos mais afetados pelo uso de anabolizantes. E a reportagem traz vários outros nomes desses que aparecem, as celebridades instantâneas do Big Brother, que confessaram ter esse mesmo tipo de comportamento, utilizar anabolizante, como o jovem também utiliza muitas vezes para ganhar massa muscular. É o corpo sarado que eles querem, né? Mas eles não medem as consequências. Às vezes, a gente fica abismado quando meninas de 12, 13, 15, 20 anos, até 20 anos, mas principalmente antes dos 15 anos, diz, doutor, me dê qualquer coisa que me faça emagrecer. Qualquer remédio, qualquer coisa. E você tem, então, que, primeiro, conscientizá-la de que ela está lidando com o corpo da pessoa mais importante do mundo, que é ela própria, e que a gente tem que ter respeito pelo corpo, né? Aqueles que têm fé sabem que o corpo é a morada do Espírito Santo. É o transportador da nossa alma do nascimento à morte. Então a gente tem que ter um certo cuidado. Mas uma coisa importante para a pessoa que quer fazer uma boa avaliação cardiológica: o eletro comum, será que ele é suficiente? Eu diria, quando tem outros fatores de risco, o eletro comum não tem valor nenhum. Quer dizer, tem um certo valor preditivo quando ele dá enfermidade. Mas eu diria, melhor que o teste comum é o teste ergométrico. Antes de qualquer caminhada, antes de qualquer exercício físico, eu devo fazer essa avaliação com o teste ergométrico. E, se possível, a cintilografia, que nada mais é do que um teste ergométrico, acompanhado ou precedido de uma injeção de contraste que vai mostrar se o coração recebe, em todos os seus setores, oxigênio suficiente. Então, a cintilografia me dá uma segurança muito maior. E eu diria ainda, se a pessoa for diabética, hipertensa, eu indicaria a angiotomografia, que vai mostrar não somente se você tem as artérias saudáveis e se você tem placas estáveis ou instáveis. Isso é, placas que possam romper. Qual é a vantagem de descobrir essas placas? É que se você tratar através do emagrecimento, através de um regime de altas doses de estatina, você consegue, segundo trabalhos recentes, regredir o tamanho dessas placas de arteriosclerose que estão entupindo as nossas coronárias. 7h52, estamos na 95 FM, 95,7. Rodrigo Leite. A promotoria, já falamos sobre a promotoria que irá investigar o caso da contaminação dos medicamentos aqui no Paraná. E uma outra informação importante, especialmente para os empresários, é que o governo do Paraná vai dar agora um parcelamento especial às empresas devedoras de imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, e também do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa Mortes e Doações de Quaisquer Bens ou Direitos. Esse prazo vai ser concedido agora pelo governo. Ontem, o projeto que amplia o prazo de pagamento para os créditos em atraso foi aprovado em 2 votações pelos deputados estaduais na Assembleia e agora segue para a sanção do governador. Segundo o governo, os débitos de ICMS poderão ser pagos em até 84 vezes. Atualmente, o prazo máximo de parcelamento é de 60 meses. 7h53, os principais jornais hoje destacam na Folha de São Paulo: Câmara desafia Supremo sobre cassação de Genuíno. No jornal Estado de São Paulo, Câmara quer levar cassação de Genuíno ao plenário. No jornal Globo, Mensalão, Câmara começa a discutir a cassação de Genuíno. No jornal Valor Econômico, Petrobras volta ao radar de gestores e investidores. São os destaques dos grandes jornais brasileiros. 7h54, nós estamos falando aqui hoje com o Dr. Ismael Lago, que está dando para a gente aqui uma visão do que é importante a gente saber para evitar problemas lá na frente. E também o que é que você pode fazer a partir desse momento para começar a mudar essa realidade. Afinal, como ele disse aí, as doenças são, na verdade, criadas pelo nosso comportamento ou pelo nosso desleixo no dia a dia. O que, como medida mínima, doutor Ismael, o senhor acha que é um primeiro passo, que é o mais difícil?
Primeiro passo seria... Principalmente quando opera o joelho como eu, que estou com muleta. Você já está sentindo aí o... E você sente a falta, como é problemático, porque você, a partir disso, você vê a fragilidade do corpo. Um joelho que não funcione... Agora imagine se você tem ainda 20 ou 30 quilos a mais. Você não sairia da cadeira. Você não estaria de muleta, estaria de cadeira de rodas. São coisas que a gente não pensa. Então, o que eu diria à pessoa? Primeiro, conscientizar. Vamos tratar a ansiedade, vamos tratar a depressão. E depois, um conselho que eu daria. Tentar emagrecer sem fazer atividade física é crime. Porque a gente perde massa gorda e massa magra. E quando eu perco a massa magra, o músculo, o meu metabolismo cai. Então é importante que eu saiba quais são os benefícios da atividade física. E eu citaria aí, primeiro, atividade física é calorigênica. O que eu quero dizer com isso? Produz calor, logo emagrece, queima gordura. Segundo, preserva a massa muscular. É importante que eu tenha a massa muscular distendida, crescida, porque daí a fornalha, quer dizer, os músculos vão queimar mais calorias em cada atividade que eu faço. Libera endorfinas. Eu te disse que grande parte das pessoas são ansiosas ou depressivas. E a endorfina atua exatamente aí, acalmando a pessoa e tornando mais disposta. Depois de certo tempo, a endorfina é fabricada em tão grande quantidade que parece que faz falta a gente aquele dia que a gente não faz atividade física. Outra coisa importante, melhora o perfil lipídico. Aquela gordura que está parando na parede das artérias vai para frente. A gente não chega a depositar. E oxigena os tecidos. Então, uma pessoa que faz atividade física tem muito mais disposição, a memória muito mais pronta para a resposta, até, por exemplo, para a nossa conversa. Se a gente não pratica exercício físico, a gente fica com a memória meio embotada. A vida muda, né? Essa muda é a totalmente. grande expectativa. Eu não sei porque eu não cheguei lá, mas espero chegar um dia. Mas a pergunta é essa. O Rodrigo, que está em forma, pode dizer para nós. Aqui é diferente. Você sentir que o corpo te obedece. De certa forma é diferente. Mas você tem não horas... pensou nisso porque você não viu outro lado ainda. Mas tem horas que a gente... O estresse do dia a dia faz com que você comece a sentir o peso das pernas em determinado momento. Te digo uma coisa. Quanto mais os anos passam, mais eles pesam. Você tem quanto? Eu tenho 57. 57. Imagina os 75. Quer dizer, ou 74, 75, que é a minha idade, o corpo fica extremamente pesado, mas mesmo assim, você tem que levá-lo para que ele se habitue a caminhar cada dia com mais leveza. Parece que a mente continua boa, continua sã para várias pessoas, mas o corpo não acompanha a velocidade do cérebro. Não mais acompanha, ou menos assim. Tanto é que aquelas pessoas que jogam futebol sabem o que fazer, mas não conseguem mais. Isso aí. Tem perguntas, inclusive, chegando perguntas aqui para o doutor Ismael Lago. 7h57, Rodrigo. Perguntas chegando pelo 49124, pelo SMS. A Cris, lá da Cidade Industrial, elogia aqui o programa, dá bom dia, ótimo programa, mas ela diz que está ficando um pouco deprê, porque acha que faz parte do grupo de risco devido à vida sedentária e ao colesterol alto. A opinião da nossa ouvinte aqui. E tem uma outra pergunta também de uma ouvinte, as mulheres participando bastante com a gente. Ela diz o seguinte, ela não se identificou, não colocou o nome, mas ela faz a seguinte pergunta: doutor, eu tenho 30 anos, uso a sertralina 50 miligramas. Sim. Pois sou muito ansiosa, tenho triglicerídeo 600, tenho dificuldade de fazer exercícios, quero usar sibutramina. O que o senhor acha? Veja bem, primeira coisa, tem que tratar aí o triglicerídeos. Isso aí tem que baixar para baixo de 150. Então existem vários produtos que podem ser usados, né? Tem que saber também o estado emocional dela. Se por acaso ela tratar ou não tiver ansiedade e depressão, a sibutramina é um produto que usamos atualmente para ajuda ao tratamento da obesidade. Ela atua moderando a fome e ajudando também na queima de gorduras. Então, se não tiver lesão cardíaca, se não tiver hipertensão, se não tiver ansiedade ou depressão, ela poderia fazer uso da sibutramina. Quanto aos fatores de risco, eu acho que os únicos fatores de risco que não tem solução são hereditariedade e idade. O restante, pressão alta, obesidade, vida sedentária, estresse, tudo isso é tratável. Então a pessoa não precisa ficar desesperada, não. Tem cura para a doença, só não tem para a idade. E, naturalmente,
né? Idade é que a gente quer ter. Eu quero chegar à velhice, mas quero chegar a uma velhice com saúde. 7h59 é a 95 FM com o programa 95 online, hoje com a participação do Dr. Ismael Lago. O mais comum é que, havendo o problema, a pessoa passe a buscar soluções mágicas. E aí pode entrar qualquer tipo de profissional, qualquer tipo de receita ou de medicação. Mas, pelo que a gente vê no sentido lógico, o primeiro passo realmente é falar com quem entende, quem é do ramo. E o que é? O médico endocrinologista? Eu acho que o endócrino, o clínico geral, são as pessoas mais indicadas para fazer o tratamento. E a pessoa que se especializou em obesidade, naturalmente, porque tem a ABESO, Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade, que está trazendo sempre as novidades sobre o tratamento da obesidade. Então, as pessoas que se associam à ABESO e que frequentam os congressos ou simpósios de obesidade estarão atualizados e aptos para tratar uma pessoa com excesso de peso. E eu vi aí no roteiro da sua apresentação, que o senhor faz normalmente, o senhor diz lá que meia hora por dia, 4 vezes por semana, já dá algum condicionamento físico. Quer dizer, isso para quem tem problema do coração. Agora, para perder peso, é necessário 1 a 1h30 por dia. 1 a 1h30 por dia. Fazendo, em média, 6 a 8 km por hora. Então já é uma marcha mais puxada. Para coração, eu posso caminhar, por exemplo, meia hora, uns 2 km ou 3 km, que já é suficiente. Mas para perder peso tem que ser 1 hora, 1h30. Rodrigo? E a tal da tacinha de vinho, hein, doutor? Criou-se aí esse tema de que uma tacinha de vinho por dia ajuda o coração e tal. E muita gente... Depois eu vi inclusive uma reportagem no Fantástico, no programa da Rede Globo, dizendo que alguns tipos de vinhos permitem até mais 3 taças de vinho. E o povo se empolga e sai bebendo vinho à torta e à direita por aí. Na realidade, se você toma, vamos dizer, uma taça de vinho, principalmente vinho tinto seco, ele contém uma quantidade de resveratrol que favorece a melhoria do colesterol. Ele melhora o bom colesterol, o HDL, e favorece, digamos, para que você não venha a ter arteriosclerose. Tem que cuidar, porque as pessoas que são alcoolistas não param no primeiro gole, né? E veja, o efeito não é assim tão evidente, que o prazer de um cálice de vinho, eu acho que é útil, e também como para pessoas que não têm o colesterol alto. Mas se tiver o colesterol alto, você tem que fazer uso de estatina ou ezetimiba, que é um produto que elimina o colesterol do intestino. Então são os mecanismos de tratamento. Mas não contraindicaria não o vinho, eu acho até que é prazeroso. Algum ouvinte ainda, Rodrigo, a confirmar antes do intervalo aqui, agora 8h02, ou alguma informação? Tem uma informação, aliás, estamos falando aqui sobre felicidade, a busca pela felicidade. Tem um paranaense que está muito feliz hoje, né? Porque foi o paranaense que ganhou sozinho a Mega Sena. Falamos ontem, inclusive, sobre o prêmio, 5 milhões e tanto, e um paranaense lá de Londrina foi o único acertador da Mega Sena, que o concurso 1549 foi divulgado ontem, acertou sozinho o prêmio, vai levar para casa a bolada de 5.700.000 reais. As dezenas foram 10, 12, 16, 20, 32 e 53. Também outros 66 apostadores acertaram a quina, vão receber mais de 26 mil reais cada um, e outras 6.500 pessoas fizeram a quadra. Segundo a Caixa Econômica, o próximo sorteio da Mega Sena ocorre no próximo sábado e tem uma estimativa de prêmio muito boa, 23 milhões de reais. Agora há pouquinho, no Alta 15, um carro e uma moto bateram. Foi no cruzamento das ruas Camões com a 15 de novembro, 2 feridos, e aí nesse momento nós já temos lá um trânsito complicado no alto da rua 15. Foi há 5 minutos a informação da prefeitura que chega agora. 8h03, temos o intervalo, você está na 95,7 FM, acompanhando o 95 online. Já voltamos. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto, comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono.
Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Você quer fazer parte de um grupo de pessoas que realmente são apaixonadas e se importam com os cães? Acesse o portal cadastracão.com.br, siga-nos no twitter.com/cadastracão e curta a nossa página no facebook.com/cadastracão. Seu melhor amigo agradece. Oito e 5, é a 95 FM, estamos com 21 graus em Curitiba, chega a 24, chuva para tarde e noite, a previsão do CIMEPAR para hoje. 8 e 5, a 95 FM, que traz o programa 95 Online. Rodrigo Leite. Tem uma notícia aqui, Vili, que vai colaborar inclusive com o nosso bate-papo com o Dr. Ismael, que agora foi comprovado, um grupo de cientistas de Harvard, concluiu que esse grupo concluiu que a dependência do Google e outras plataformas de busca estão apodrecendo o cérebro das pessoas. Esse apodrecendo está entre aspas, mas é mais ou menos o termo que eles utilizaram. Segundo eles, a dependência desses sites para verificar fatos e encontrar informações básicas tem feito a memória ficar preguiçosa. De acordo com a pesquisa, essas plataformas são vistas como uma extensão da inteligência humana, em vez de serem encaradas como meras ferramentas. O fenômeno recebeu o nome de efeito Google. Os psicólogos explicam que nos testes, os indivíduos que não viam a necessidade de decorar fatos e datas, por acreditarem que estes estariam seguramente armazenados na internet, demonstravam mais dificuldade de memorização. Por outro lado, se acreditassem que essa informação poderia ser apagada, tinham uma maior tendência para recordá-la. É aquela história do efeito de uma geração toda que está se acostumando apenas a utilizar a internet nas buscas, nas pesquisas e tudo mais, e acabam ficando um pouco preguiçosos. 8 e 7. Doutor Ismael Lago, falando nisso que chama a atenção aqui o Rodrigo, também já vi outras opiniões diferentes, que hoje a quantidade de informação é tão grande que isso faz parte da natureza humana. Se você sabe que você pode em outro lugar depositar esse conhecimento, você passa a selecionar o que você vai memorizar, e isso vai fazer parte da nossa realidade, porque como é muita coisa, então se você sabe que algo pode ficar no meio digital, você já seleciona e começa a ver o que é que você vai guardar. É importante que, além dessa seleção, a gente tenha em mente que existe o que chamamos neuroplasticidade cerebral, ou seja, a capacidade de revigorar as células cerebrais que estavam paradas. Então, se a gente se habitua a reagir de uma maneira, no cérebro abrem-se caminhos, como se você começa a atravessar, por exemplo, num campo, começa sempre a passar no mesmo caminho, fica aquele rastro. No cérebro acontece a mesma coisa. Mas quando você começa a pensar, agir e falar de maneira diferente, você abre novos caminhos. Se você observar, por exemplo, as plantas que perdem as folhas no inverno, começa a primavera e você não sabe, de repente você vê aquelas plantas estão novamente com folhas, flores. O cérebro é assim, à medida que você inicia novas tarefas, o cérebro também faz com que renasçam aquelas células que estavam adormecidas. Por isso é aconselhável para as pessoas que queiram retardar, se tiverem tendência ao Alzheimer, mas não... É aconselhável também as pessoas que queiram ter uma memória melhor, que usem de artifícios, como por exemplo, palavras cruzadas cada vez mais difíceis, andar por caminhos diferentes, não aquela trajetória costumeira, viajar para lugares diferentes. Tem pessoas que sempre viajam daqui na praia e não saem dessa rotina. Isso envelhece o cérebro. Aquela rotina do dia a dia, quando não muda, dá um certo envelhecimento cerebral e abre caminho só para aquilo. A pessoa faz bem feito aquilo e nada mais. Se puder ter novas rotas, também seria importante. 8 e 9, o mundo está mudando sempre e agora ganhou mais uma ilha. É ao sul de Tóquio, ao sul do Japão, a formação de mais uma ilha depois de uma erupção
foi formada pela Guarda Marítima, se formou uma ilha onde não havia nada, com 200 metros de largura tem essa ilha, e é assim que se formam aquelas ilhas onde justamente há uma atividade sísmica muito grande embaixo do mar. Volta e meia aparece uma ilha nova. Com o tempo e com a ação da atmosfera, que traz o pólen, aparece a vegetação, e aí fica como se fosse uma ilha que sempre existiu ali. Mas é assim que vai havendo a formação. O que há hoje só é o perigo na região para quem navega, porque há o problema da fumaça negra expelida na erupção e que muitas vezes é venenosa. 8h10, nós estamos na 95, Rodrigo Leite. Ontem, Vili, na partida entre Atlético e Flamengo pela Copa do Brasil, um incidente, de certa forma, curioso. O repórter fotográfico Euler Andrei e a repórter Daiane Cordeiro tiveram seus equipamentos roubados dentro da sala de imprensa da Vila Capanema, na primeira partida da final da Copa do Brasil, no empate entre 1-1, no empate em 1-1 entre Flamengo e Atlético. Lembrando que sala de imprensa, claro, já se pressupõe que todos ali estão credenciados, né? São profissionais da imprensa, que apenas profissionais da imprensa podem entrar ali. E mesmo assim, esses profissionais tiveram seus equipamentos roubados na sala de imprensa do estádio. O furto ocorreu antes do jogo, ambos prestaram queixa na delegacia móvel da Polícia Civil no estádio e será instaurado um inquérito para investigação. O caso mais grave foi do fotógrafo, que teve todo o equipamento pessoal roubado, avaliado em cerca de R$100 mil. Para poder trabalhar no jogo, Andrei teve de pegar uma câmera e uma lente emprestada. Já a repórter Daiane Cordeiro, que é repórter da OTV, teve uma câmera de aproximadamente R$2.800 e mais 2 baterias furtadas. O equipamento era de propriedade da própria profissional. O delegado Clóvis Galvão, que é o responsável pela delegacia móvel de atendimento ao futebol e eventos, instaurou um inquérito e a Polícia Civil irá verificar se alguma ação do ladrão foi registrada pelas câmeras do estádio. Segundo o delegado, inclusive, ele disse que foi em 10 anos de trabalho dele nesse setor, foi a primeira vez que ele se deparou com esse tipo de situação. 8h11, hoje na 95 FM, no 95 Online, nós estamos ouvindo o Dr. Ismael Lago, falando aqui sobre a sua saúde, sobre a sua alimentação. Para que a gente não perca o ânimo com relação à atividade, para andar, para fazer qualquer outra coisa, seria interessante escolher algo que a gente realmente goste, ou então contato com a natureza, você sair, ver paisagem diferente, porque você precisa de alguma recompensa, porque a tentação também de parar é muito grande. Claro. O melhor exercício é aquele que nós gostamos de fazer. Nós sempre temos energia para fazer o que gostamos. Então vamos dizer, uma pessoa que gosta de jogar futebol, ele encontra tempo, ele encontra forças para jogar futebol com chuva, com frio, né? É preciso que a gente realmente saiba o que escolher. Agora, alguns conselhos eu daria. Primeiro, tenha plena certeza que não há nada errado com a sua saúde. Quer dizer, antes de você começar uma atividade, faça um exame especializado, faça exames de laboratório, eletrocardiograma. Inúmeras doenças silenciosas podem ter surgido, mesmo que você já seja um atleta no passado. E caso não sejam diagnosticadas e tratadas, são capazes de prejudicar a sua atividade física e a sua saúde, o que é muito pior. A gente não deve menosprezar esse item. Se a gente já fui atleta, não preciso fazer exame nenhum. Anualmente é preciso que a gente refaça os exames. Agora são 8h13. Informações do trânsito aqui para o nosso ouvinte. No Água Verde houve um acidente agora há pouco entre um carro que bateu em um poste na esquina da Avenida Silva Jardim com a travessa João Turim. Por isso o motorista pode encontrar trânsito lento por lá. No centro da cidade há lentidão no trânsito no cruzamento das ruas Desembargador Mota com Emiliano Perneta. Isso porque está sendo feita a troca da coluna dos semáforos que estão desligados. Os agentes da CETRAN estão orientando o trânsito nessa região. E também está prevista hoje uma poda de árvores na rua Doutor Fevre, entre as ruas Conselheiro Araújo e a Padre Antônio. O serviço começa daqui a pouco. 8h13 é a 95,7, a 95 FM, junto com você, e hoje com o Dr. Ismael Lago, falando aqui sobre a nossa saúde. Vamos um pouco para a alimentação, porque aí começa todo o problema. Se a pessoa pelo menos tivesse uma noção melhor da alimentação, do que escolher, já seria um grande avanço, doutor Ismael? Sem dúvida alguma. A gente falou primeiro da atividade física, e eu disse atividade física, já entro na alimentação, é tão importante que eu aconselho muito as pessoas que peguem ou tentem fazer um esporte. Veja, meu filho tem agora
47 anos, o Fabiano que você conhece, que é médico. Todas as manhãs ele joga tênis no Graciosa. Todas as manhãs, sem exceção. A essa hora ele deve estar jogando tênis. Mas o que? Ele viciou. Então ele sente falta do seu jogo de tênis. Depois começam as competições, começa a participar de torneios, e nada melhor do que a competição para te dar ânimo de continuar. Sobre a alimentação, eu queria dizer que a gente só manda no alimento até que ele chegue ao esôfago. Daí para frente ele manda na gente. Então, nós mandamos na escolha do alimento, mas uma vez ingerido, ele vai cursar o seu metabolismo normal. Se eu souber escolher o alimento não engordativo, eu vou emagrecer. E se eu não souber escolher, às vezes eu faço uma pergunta para as pessoas, já fiz até para nutricionistas. Nós sabemos que o nosso organismo não digere celulose. Animais engordam com capim. Nós emagrecemos quando fazemos o primeiro prato, um prato enorme de saladas. Então a pergunta que eu costumo fazer é: se você ingerir uma bala com papel e esse papel não abrir no intestino, se você engorda, emagrece ou se é indiferente? O que você me responderia, Vili? Pergunta? Eu acredito que é a mesma coisa, está fazendo uma analogia com a verdura, que faz uma espécie de forração no estômago e no intestino. Absorver tanto. Certo. É isso? É isso, mas engorda, emagrece ou é indiferente? Bom, se tiver investido, emagrece, pelo menos não engorda. Não engorda, você acertou, emagrece. Veja bem, se você engolir uma bala com papel, o açúcar da bala, ou a gordura que possa conter a bala, não vai ser absorvido, porque o papel impede. Mas tem o trabalho de engolir, tentar digerir, tentar absorver e eliminar essa bala com papel. Logo, não te dá prazer, mas te emagrece. Então eu te digo, a gente deve começar a alimentação por esse papel milagroso que são os vegetais. O primeiro prato deve ser um prato enorme de salada, porque se você observar, o intestino é cheio de vilosidades, e essas vilosidades, o que cai nas vilosidades, o alimento que cai é absorvido e entra para o sangue. Se você entupir a vilosidade com bastante salada, se dá um contato menor do outro alimento com as vilosidades intestinais, portanto menos absorção. Uma parte absorve, outra mistura com a salada e sai nas fezes. O exemplo é muito simples. Se você observar, num dia de chuva, quando vem muita água e venta e vem folhas, entope o ralo. A folha, como o primeiro prato, vai servir para entupir o ralo do intestino. Agora, posso fazer uma perguntinha, doutor? Justamente sobre essa questão da salada. Tem muita gente que não tem o hábito, não gosta, né, de comer salada. E eu tenho um caso na família que é muito interessante. Tem um sobrinho de 20 e poucos anos que ele não gosta de jeito nenhum. É aquela pessoa que realmente não come nada de verde, né? De salada, de verdura, de nada. Mas ele tenta substituir a salada fazendo atividade física. Uma coisa substitui mesmo a outra ou não? Mas eu vou no parque todo dia, eu ando, eu corro, eu faço atividade física, tal. Eu não como salada, mas eu substituo com esporte. Ou não tem nada a ver, ele está equivocado? Eu acho que ele já está fazendo uma troca, o que já é benéfica. Melhor ainda, se ele encarasse a salada como um tratamento, um medicamento. Eu, às vezes, não gosto de um xarope, digamos, é amargo, mas se me fizer bem para tosse, ou seja lá para o que for que estou buscando, eu vou tomar esse xarope. Eu detesto injeção, mas se eu precisar tomar uma injeção para evitar uma pneumonia, é evidente que eu vou tomar injeção. Então, a salada, se você começar a comer aos poucos, mesmo que no início seja misturado a outros alimentos, posteriormente você aprende a gostar. Eu insisto para que os pais ensinem os filhos a comer salada. Lá em casa, Vili, é norma. Vem para a mesa frutas e salada como primeiro prato. Fruta também, antes de comer, ajuda? Também ajuda. Porque diminui a fome. Frutas que tenham resíduos, como a laranja, o abacaxi, né? Mas diminui a fome, porque diminui ocupa a fome. Espaço. Qualquer alimento que você coma, se passar 10 ou 15 minutos, o centro da fome é avisado que chegou comida. E a fome vai embora com qualquer alimento. Você tem que usar da sabedoria para matar a fome com alimentos não engordativos. O senhor falou aqui da preocupação, da rotina, do estresse, das insatisfações da pessoa. Como é que o descanso, porque na verdade nós vivemos uma sociedade que vai perdendo a noção do descanso, porque a exigência é tão grande que tem um acúmulo de trabalhos, trabalho que se leva para casa, e
a gente começa a achar que é desnecessário realmente parar. Eu diria, por exemplo, nunca venda as tuas férias. Vender férias na juventude é comprar doença na velhice com juro e correção monetária. E aquelas pessoas que têm possibilidade devem tirar um dia por semana, que seria o dia do ócio, para não fazer nada da rotina ou fazer coisas diferentes. O ócio pode ser um ócio passivo. Por exemplo, vou tirar o sábado para ficar em casa vendo televisão, lendo um livro, fazendo algum jogo, jogando buraco, seja o que for. Diferente da minha rotina. Ou um ócio ativo. Pega, vai até a praia, caminha na praia e depois retorna. É preciso fazer algo diferente para afastar o teu cérebro da rotina que é estressante e que lesa as células cerebrais quando você não tira férias. Então, um dia por semana seria o ideal. Agora, 8h20, a capa da Tribuna hoje. Vai que dá. Furacão joga mal e decide no Maraca, diz o jornal A Tribuna. Agora o Mengão tem a vantagem do mando e do gol que foi marcado fora. Marcelo foi festejado por todo o time pelo golaço, mas defesa deu espaço e os cariocas responderam com outra pintura, entre aspas, diz a Tribuna do Paraná hoje. E tia suspeita de matar bebê ainda está foragida. Para entender em poucas linhas essa palavra, é o seguinte: uma irmã de uma mãe jovem, a irmã saiu com o bebê e depois não voltava mais, e a mãe ficou preocupada, ligava lá pelas 11 da noite e foi ter contato com a informação de que a criança estaria em estado grave no hospital. E a desculpa dessa irmã, que acabou morrendo a criança, a desculpa dela é que a criança teria se afogado na hora de mamar, essas coisas. Na verdade, a suspeita, como há traumatismo, é que tenha caído. Veja que coisa interessante, como é importante essa informação para a gente ter consciência. Muitas vezes se entrega o bebê na mão de criança ou de uma pessoa que muitas vezes não tem condição, não sabe como segurar essa criança. E uma queda mata uma criança. Esse bebê morreu de traumatismo craniano e essa é a história então que está na capa da Tribuna hoje. Aquele acidente que acaba matando, principalmente no caso do bebê. Agora 8h21, Rodrigo Leite. Mais informações do trânsito aqui, Vili. O motorista deve ter um pouco mais de atenção, porque em vários cruzamentos hoje, durante todo o dia, está programado o desligamento dos semáforos. Portanto, na rua João Bétega, com as ruas Francisco Frischmann e com a São Mateus, também na rua Dr. João Tobias Pinto Rebelo com a rua Luiz Parigol de Souza, rua São Mateus com as ruas Itatiaia e com a Luiz Parigol de Souza, todos esses cruzamentos ali no bairro Portão. Portanto, esse bairro deve ter um pouco de lentidão nesses cruzamentos. Os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito por lá, mas é importante o motorista ter um pouco mais de cuidado ao passar por ali. E a partir das 9 horas também está programada a aferição de equipamentos na rua Brasilino Moura, no São Lourenço, entre as ruas Casimiro José Marques de Abreu e a Gregório de Matos. Também os agentes da CETRAN vão orientar o trânsito, isso a partir das 9 horas da manhã. E hoje no centro da cidade, a partir das 2 da tarde, também os equipamentos, semáforos vão ser verificados na rua João Alencar Guimarães, próximo à rua Renato Polatti. Agentes da CETRAN devem orientar o trânsito por ali. 8h23, outro acidente que também vale registrar pela questão da prevenção. Ontem foi um vazamento de gás que acabou explodindo numa creche no bairro do Pilarzinho, feriu 3 pessoas e essas pessoas foram levadas com queimaduras. Não se sabe aí como é que evoluiu de ontem para hoje a situação, a informação está na Gazeta hoje pela internet, mas o fato é que a história aconteceu da seguinte forma: houve uma mangueira que escapou, as senhoras que atendiam as crianças ficaram desesperadas, chamaram um vizinho, e o problema é que o gás, quando ele vaza, ele fica geralmente perto do chão, ele vai se acumulando, não é visto, mas está ali. Basta um interruptor de luz, um fósforo, qualquer coisa que dê uma faísca e você tem explosão com deslocamento de ar. Imaginando que você tem ali uma creche de 80 crianças, você pode ter a ideia do tamanho da tragédia que nós poderíamos ter hoje que noticiar. Felizmente, esse vizinho veio correndo, inclusive ele também foi vítima, porque acabou explodindo realmente, não teve a consequência que poderia ter, mas 3 pessoas foram levadas às pressas para o Evangélico, que é um hospital
que é especializado em queimaduras. O que fica aqui de aprendizado para a gente é o cuidado com o gás. Quando há suspeito do gás, nem acenda a luz, porque o simples interruptor a partir de uma faísca pode causar essa explosão, levando a uma tragédia, principalmente aí no caso quando se trata de 80 crianças que felizmente foram para casa, nada sofreram. 8h24, conversamos hoje aqui com o Dr. Ismael e estamos explicando o descanso que é descanso do corpo, mas o problema é desligar a mente, porque a pessoa vai descansar e continua preocupada. Sem dúvida alguma. Por isso que, para se ter não só emagrecimento, mas também qualidade de vida, é importantíssimo este dia de descanso semanal, dia do ócio, ter 1 hora de lazer por dia, se possível, 1 semana de folga cada 4 meses, o que é muito difícil. Para a gente que tem mais idade, isso já é possível, mas se não for possível 1 semana cada 4 meses, 15 a 30 dias de folga por ano. Aquilo que eu falei para você, vender férias na juventude é comprar doença na velhice com juro e correção monetária. Outro ponto importante, dormir bem, 6 a 8 horas por noite, evitando café, Coca-Cola e até filme de terror. Veja, se você por acaso... Essa eu não sabia. Se você assiste um filme programa de terror... policial, então, de manhã, deve matar a pessoa. Começar o dia ouvindo desgraça. Já começa a liberar. E outra coisa, você vê, por exemplo, as injustiças... Agora, eu acho que o povo brasileiro está radiante com a condenação dos mensaleiros. Mas quando você via impunidade, você tinha um certo estresse por saber que pessoas, políticos principalmente, estão imunes às leis do cidadão comum. Agora, com a condenação, eu acho que a gente está um pouco mais feliz, né? E a gente até se pergunta, parece que eles não andam muito bons de saúde, mas para fazer o que faziam, será que tinham saúde? Fica essa pergunta a ser respondida, quem sabe, por vocês. Aliás, fazendo um paralelo nisso, havia, tempo atrás, foi divulgado um estudo envolvendo futebol. Que o cidadão que, quando o time dele ganhava, ele estava com a saúde um pouco melhor, o alto astral, autoestima tal, e quando o time perdia, isso tinha um efeito no estresse, na vida conjugal e tudo mais, isso também era relacionado. Isso é evidente. A pessoa que é apaixonada por um clube, ele se perde no domingo, ele passa segunda e terça com mau humor danado. E se tiver doença depressiva, ele acaba entrando em depressão. Eu tinha um cliente diabético, torcedor do Coxa, que quando o Curitiba perdia, agora ele estaria perdido, não é verdade? Agora ele está mal também. A diabetes dele sobe às alturas. Então ele tem normalmente 150, 160, 200. Quando o Coxa perdia, ia para cima de 200, 300, tinha que aumentar a dose do remédio via oral e às vezes até insulina éramos obrigados a dar a ele. É bom você dar uma ligada para ele para saber como é que ele está. Agora não deve estar muito bem, não. Outra coisa importante para ter qualidade de vida, Vili, é gastar menos do que se ganha. Porque quando a gente tem aquela preocupação com os gastos, isso faz mal, faz um ficar mal sem dinheiro, além de tudo, prejudica também a saúde. Qualidade de vida, sem dúvida. Outra coisa, harmonia no lar. Uma das causas de infarto é relacionamentos conflituosos. Pessoa que já imagina, eu vou chegar em casa, vai ter aquela briga. Agora, por outro lado, os casamentos felizes fazem com que você tenha muito menos estresse e a tua chegada em casa, cada novo dia é um motivo de prazer e de relaxamento. Lembrar que o coração do ser humano é terra que ninguém toma posse. Terra de ninguém, né? Entra nele quem cuida e trata bem. O senhor defendeu aqui a aceitação do passado. Outro dia eu ouvi uma frase que eu gostei muito, que é: não pergunte nada para o seu passado, porque ele não tem nada de novo para te contar. É verdade. Se a pessoa viver então atormentada com o passado, é mais um motivo. Você veja, Vili, muita gente não consegue viver o presente porque eles olham para o passado e, em vez de no passado encontrar razões de felicidade, encontram ódio, rancor e remorso. Não é verdade? Ódio, rancor e remorso não são herança, são castigo. E muita gente não consegue se libertar. Agora, para ódio e rancor, eu diria, a gente tem que aprender uma palavra. É a palavra perdão, que não deve ser dada direto por você à pessoa que te ofendeu. Quando eu falo de perdão, se você tiver fé, deixa nas mãos de Deus para que faça justiça. E a maior justiça é dar paz ao teu coração.
Na verdade é se desligar então da questão. Desligar. Quando vem a ideia de alguém que te fez mal, imediatamente coloque Deus no meio. Deus vai fazer justiça. Tenha aquela certeza, como aquela pessoa que estava numa multidão e que de repente tocou na roupa de Jesus e ele disse, alguém me tocou. Aí São Pedro disse, mas meu Deus do céu, todo mundo está te tocando. Um te pega daqui. Não, alguém me tocou com fé. Porque saiu uma graça de dentro de mim. Era a pessoa com hemorragia. Fui eu, Senhor. Né? Aquela pessoa estava curada. Então, deixar na mão de Deus. Agora, muitas vezes você perdoa o ódio e o rancor, você perdoa a pessoa, mas você não se perdoa. Então, aí a palavra é misericórdia. Miséria, cordes coração. Debruça teu coração sobre as tuas misérias. E eu costumo dizer, observa que toda a mensagem evangélica de Jesus foi uma mensagem de perdão. Você não encontra nenhuma de condenação ao pecador. Se você pega, por exemplo, a mulher adúltera na casa de Simão o fariseu, o que aconteceu? Ali eles tentaram fazer, se me permite, sobre obesidade, sobre qualidade de vida, mas também a tua paz espiritual é fundamental para ter qualidade de vida. Quiseram fazer uma cilada para Jesus. Levaram e convidaram Jesus para uma reunião de fariseus, na casa do Simão. Veja, hoje, 2000 anos depois, nenhuma mulher entra numa reunião de muçulmano. Certeza absoluta. Agora imagina, 2000 anos atrás, fariseus, portanto, pessoas famosas, permitirem que uma mulher adúltera da rua entrasse na sua reunião. Certamente foi convidado para fazer o quê? Um teste, para ver se Jesus sabia quem era Jesus e se ele sabia que aquela era uma mulher adúltera. Parece que era a Maria Madalena. E o que nós observamos? Que ele não só permitiu a sua entrada, como permitiu que ela tocasse os seus pés, beijasse, chorasse, limpasse os pés com os seus cabelos. Ora, segundo os fariseus, quem era tocado por um pecador estava em pecado. E, portanto, teria que ir na sinagoga para que fosse limpo novamente. Recebesse o perdão daquele pecado que ele não tinha, mas pelo contato estava contaminado. E o que Jesus fez? Ele se permitiu tocar, e quando o coração do Simão fariseu devia estar vibrando, olha, se ele fosse realmente o enviado de Deus, saberia que era uma prostituta de rua. O que ele falou e que deve falar a nós? Simão, vês essa mulher? Eu sei que ela muito pecou, eu sei que ela muito errou, eu sei que ela teve uma vida prostituída, mas acima de tudo, se muito pecou, acima de tudo ela muito amou, e por isso os pecados são perdoados. Quer dizer, ele levou em consideração o amor que aquela mulher tinha vivido na sua existência para dar o perdão dos seus pecados. 8h32, é a 95 FM, 95,7, hoje com a participação do Dr. Ismael Lago. Uma informação importante hoje está no Jornal o Globo. No Brasil, mortes de motociclistas crescem 932% em 15 anos. O aumento de 96 a 2011 fez dos usuários de moto as maiores vítimas no trânsito. O número de motociclistas mortos em acidentes do Brasil teve essa alta de quase 1000% nesse período, o que faz então dos usuários um foco especial na preocupação agora da conscientização. O retrato dessa epidemia pelas ruas e estradas do Brasil está no Mapa da Violência 2013, levantamento feito pelo Ministério da Saúde, que vai ser lançado hoje. Repetindo, 932% é o crescimento das mortes de motociclistas em 15 anos no Brasil. 8h33, Rodrigo Leite. Informação do trânsito agora para o nosso ouvinte, Vili. O trânsito é bastante complicado em uma das pistas da Cândido de Abreu, ali no Centro Cívico, aquela pista que liga a Praça Nossa Senhora de Salete à Praça Tiradentes, sentido centro. O motorista encontra lentidão, bastante complicado o trânsito por lá, especialmente
principalmente perto ali do cruzamento da rua Barão de Antonina. Também há lentidão no trânsito neste momento em outros pontos da cidade. O motorista encontra trânsito lento na rua Visconde de Nácar, no centro da cidade, e também na Alameda Cabral, próximo ao cruzamento com a Júlia da Costa. Lembrando que o ouvinte pode participar da nossa programação pelo 49124, mandando o seu SMS, mande a sua informação, se você inclusive está vendo aí alguma coisa diferente no trânsito, quer colaborar com a gente, ou fazendo perguntas para o Dr. Ismael Lago, nosso convidado. 49124 é o número, coloque a sigla JWS no começo da sua mensagem, dê um espaço e digite o seu texto. Você tem a sua participação registrada aqui no nosso programa. E aí o Twitter, que também está aí à mão sempre, você pode escrever através do @RodrigoLeitejor ou @JoséVille e coloque de novo na mensagem esse mesmo endereço para que ela chegue até aqui e a gente possa conferir a sua participação. O Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, está aberto e opera por instrumentos. De acordo com a Infraero, dos 8 voos programados até às 7 horas, nenhum atrasou ou foi cancelado. 8h34, já voltamos. Seja prático, alugue um carro na Yes. Frota diversificada, atendimento personalizado e condições especiais para entrega. Yes, tudo para facilitar sua vida. Fone 3366-2525. Qualidade de sono. Esta é a especialidade da Maxflex. Materiais nobres utilizados com alta tecnologia produzem o melhor colchão do Brasil. Profissionais capacitados e prontos para indicar o melhor sistema de dormir. Maxflex, referência mundial na indústria do conforto. Comprometida com a excelência do seu sono. Maxflex, o melhor colchão do Brasil, é desenvolvido, produzido e comercializado em Curitiba. 5 endereços para uma boa noite de sono. A pizza tem que ser especial. O chopp tem que ser sensacional. O lugar tem que ser tradicional. Escolher a Bresser é fundamental. Mercearia Bresser. Toda a tradição da pizza paulistana e o verdadeiro chopp Pilsen tirado por quem mais entende do assunto. Eleita a melhor pizza de Curitiba pelo Prêmio Bom Gourmet da Gazeta do Povo 2013. Está confirmado o maior investimento em transporte público da história de Curitiba. Mais de 5 bilhões de reais para a mobilidade. Confira o que muda no transporte coletivo. O Inter 2 passará a circular em canaletas e faixas exclusivas. As linhas que vão da SIC Campo Comprido até o Capão da Embuia e Centenário vão ter o ligeirão. As canaletas serão alargadas para receber o maior ônibus do mundo. A linha verde terá 22 quilômetros de canaletas da cidade industrial ao Atuba. E finalmente o metrô. O sonho dos curitibanos vai se tornar realidade. O projeto foi corrigido, os recursos estão garantidos e as obras começam no ano que vem. O metrô terá 14 estações e vai da SIC e Pinheirinho até o Cabral. 5 bilhões de reais. É o maior investimento da história para a nossa capital voltar a ser modelo de transporte público de qualidade. Prefeitura de Curitiba. Você está na 95 FM, você está na 95,7. É interessante registrar aí no rádio do seu carro 95,7 para que você todos os dias possa encontrar com facilidade. A 95 FM está então no 95,7. Aproveite para registrar, é só apertar o botão no rádio do seu carro, manter apertado por um tempo, vai dar um apitozinho. Geralmente é assim que o carro faz a memorização de uma frequência nova. E ajude a divulgar também para quem você acha que precisa ouvir aqui as mensagens de todos os dias, os assuntos, as entrevistas que realmente fazem diferença em sua vida, além das principais informações do dia. Tudo aqui em tempo real através do 95 Online. Rodrigo Leite. A informação agora: acabou de acontecer um acidente, Vili, na cidade industrial de Curitiba. Um ônibus e um carro bateram na rua Davi Xavier da Silva, entre as ruas Birigui e Décio Barrete. Uma pessoa ficou ferida, o trânsito pode estar bastante complicado por ali. O acidente aconteceu agora há menos de 10 minutos e já está sendo informado pela prefeitura, portanto, o motorista tenha cuidado ao passar por ali. Um ônibus e um carro bateram no cruzamento da Davi Xavier da Silva com as ruas Birigui e Décio Barrete na cidade industrial de Curitiba.
Nós estamos aqui na 95, agora 8h38. 8h38, hoje com a participação do Dr. Ismael Lago. Nós falamos aqui já das dicas, todas pelo aspecto da saúde no sentido físico, do cuidado com o corpo. E vamos falar um pouquinho agora da mente, que é o mais complicado, porque a mente é que comanda tudo. Se a gente não dominar a própria mente, a mente nos domina e aí nós estamos perdidos. Sem dúvida alguma. Veja, a psique humana foi muito bem estudada por Freud. Freud descreveu a psique humana como tendo um juiz que julga nossas atitudes. E ele deu a esse juiz o nome de superego. Superego certamente é a voz que a gente já ouviu quando fez alguma coisa certa ou errada. Seria a consciência, na noção que nós temos? Quase a consciência. Então você passa, digamos, num sinal fechado, e assim que você passe, você observa que o guarda está anotando tua placa, ninguém precisa te chamar de burro. Você me diz, sou uma anta, o que eu tinha que passar com o sinal fechado? É o superego. Também é o superego que fala contigo quando você faz algo de bom. Digamos, você realmente resolve dar uma esmola, mas além da esmola, você conversa com aquela pessoa que precisou, se informa sobre ele, o que é raro hoje em dia, que a gente quase não tem tempo, mas depois de conversar um pouco com essa pessoa e dar a esmola, parece que tem alguma coisa dentro de você que diz, puxa, você agiu corretamente. Esse é o superego. O ego é a nossa aparência, é aquilo que tentamos demonstrar aos outros que nós somos. Não é só aparência física, é a conduta, é o faces que transmitimos, é a nossa palavra, é todo aquele mundo sonoro que pronunciamos. Então, o ego é enganoso, porque sempre que a gente quer conquistar alguém ou agradar alguém, a gente mostra o lado bom. E sabemos que todos nós temos o lado bom e o lado ruim que a gente esconde. Então, vai se buscar um emprego. Você aceita trabalhar sábado, domingo, a qualquer hora, se põe à disposição. Uma vez empregado, você, quem sabe, diz, agora já não quero mais trabalhar sábado, não quero trabalhar domingo. Você muda a apresentação do teu eu. Mas superego e ego representam apenas, no máximo, 5 a 10% do que nós somos. Existe um imenso porão chamado id, onde moram os nossos impulsos. E dele partem, queiramos ou não, 3 tipos de impulsos, de ordem biológica, sociológica e espiritual. Esses impulsos que nascem são julgados pelo superego e surge uma conduta no ego. Se essa conduta é uma conduta coerente, eu fico com uma impressão gravada dentro de mim. É como se fosse uma página gravada no computador, com uma diferença. No computador, a gente pode deletar as páginas que não gosta. E na psique humana, a gente fica com as impressões o resto da vida. Como essas impressões muitas vezes nos atormentam e a gente não quer que sejam conhecidas dos outros, a gente tenta enterrar. É o que chamamos o nosso componente recalcado. Só que a gente enterra o passado vivo. Então você faz um roubo, um aborto, seja lá o que for na tua vida de errado. Aquilo vai ficar gravado em você indelevelmente. E sempre que se toca no assunto, isso vem à tona. Esse componente recalcado é, no dizer de Redlich, como se fosse um lago muito pacífico, com uma bexiga cheia de ar amarrada no fundo desse lago. Quando você toca no assunto, é como se cortasse aquele fio que prendia essa bexiga no fundo do lago. Então, aquilo que você fez de errado vem à tona e você acaba se lembrando. Ainda nas profundezas do id, nós temos o que se chama supraconsciente, que é a parte da alma humana que sente saudades de um ser superior que chamamos Deus. Essa, em algumas palavras, é a psique descrita por Freud. O senhor fala muito na religião. O que representa na sua vida? Qual é o significado de religião para até quem não tem a religião no aspecto de melhora do ser humano, de melhora inclusive da sua saúde? É muito mais fácil você ter saúde quando você tem fé. Primeira coisa. E a fé pode ser adquirida através do exemplo de um pai ou de uma mãe. A fé pode ser adquirida pelo exemplo de pessoas, ou pode ser adquirida através de leitura e da própria oração. Então, repare uma coisa. Se você for ver as últimas pesquisas da NASA sobre seres em outros planetas, eles descrevem que
no nosso sistema solar não existe vida em outros planetas, pelas condições adversas. Então Marte chega a dar temperaturas de menos 200, 300 graus, que é impossível a vida, né? E outros planetas mais próximos do Sol têm temperaturas inimagináveis de 300, 400 graus, são verdadeiras bolas de fogo. Mas a Terra, segundo a NASA, foi devidamente preparada para receber a espécie humana, através de calor, umidade, teor de oxigênio. Ou seja, eles descreveram que o giro da Terra sobre o Sol tem que ser exatamente na distância do nosso planeta. Inclusive a Lua, né? A Lua também tem um papel influência vital para essa... Então veja, se a Terra girasse ao redor do Sol 1% mais distante do Sol, nós estaríamos congelados. E 5% mais próximo do Sol, evaporariam as águas dos mares. Se o movimento da Terra ao redor do Sol fosse contínuo e não houvesse a translação, a parte em contato com o Sol evaporariam as águas e a parte que estaria afastada do Sol estaria congelada. Para que a Terra não desvie o seu eixo, nós temos que ter uma Lua do tamanho da nossa, na posição da nossa, para que não sejamos atraídos por Júpiter. Então eu te pergunto, será que toda essa harmonia do nosso pequeno mundo, nosso pequeno universo, é obra do acaso ou é determinação de um ser superior? Isso me leva a crer realmente num ser superior que nós chamamos Deus. Nós estamos aqui na 95, agora 8h45, Rodrigo Leite. Temperatura subiu um pouquinho agora na capital, 21 graus neste momento, a máxima prevista é de 25 graus, umidade relativa do ar de 88%, portanto já aumentando um pouquinho a temperatura. Lembrando que ontem a máxima prevista era de 25, 26 graus, mas chegou a quase 30, e daí veio aquela chuvarada toda em vários pontos da cidade, devido a esse aumento da temperatura aqui em Curitiba. Vamos falar um pouquinho só sobre a repercussão do jogo do Atlético Paranaense ontem. O técnico do Atlético, Wagner Mancini, disse que o time sentiu o peso de jogar uma decisão da Copa do Brasil, ficando nervoso durante o duelo de ontem contra o Flamengo na Vila Capanema. O Furacão empatou a partida por 1-1. Para ser campeão agora terá de vencer o jogo de volta no Maracanã ou empatar, marcando pelo menos 2 gols. O nervosismo, segundo o técnico, atrapalhou o time, principalmente no momento do último passe. Mesmo com a desvantagem de não ter vencido em casa, o treinador se mostrou confiante de que o Atlético pode sair do Maracanã com o inédito título da Copa do Brasil. E já estão definidas, portanto, todas as seleções que vão disputar o Mundial de 2014. A última saiu ontem. O Uruguai conseguiu a classificação ao empatar em 0-0 com a Jordânia. Mas foi uma certa decepção, porque o Uruguai tinha vencido o primeiro jogo por 5-0 lá na Jordânia. Esperava-se que em Montevidéu a partida seria ainda mais fácil, mas ficou apenas no 0-0. Portanto, com a classificação do Uruguai, o Mundial está completo. Brasil, país sede, além do Uruguai, né? Brasil, país sede, Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Bélgica, Itália, Alemanha, Holanda, Suíça, Rússia, a Bósnia e Herzegovina vem jogar o Mundial aqui no Brasil, Inglaterra, Espanha, Grécia, França, Portugal, Croácia, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, México, Irã, Coreia do Sul, Japão, Austrália, Nigéria, Gana, Camarões, Costa do Marfim e Argélia. São os times classificados, são as seleções que vêm ao Brasil no ano que vem. 8h47, a Ecovia informa que é normal o trânsito na 277, ligação com o litoral, tempo encoberto em toda a rodovia nesse momento, é a informação que nos traz a Ecovia. 8h47, Ismael Lago, médico, nosso convidado hoje, trazendo aqui informações importantes para você viver melhor, para você controlar o seu próprio peso, a sua própria saúde. O problema, doutor Ismael, que as coisas são muito claras, como o senhor coloca. O problema é a gente viver numa sociedade, inclusive pela questão do sistema, que é um sistema baseado na venda, que tudo te induz a fazer exatamente o contrário. Alimentação, isso já na infância. Na verdade, é a visão do consumismo e de um estilo de vida que está longe do natural do ser humano. Talvez seja a geração, essa que chegou agora, que mais violentamente sofre esse impacto do consumismo. Se você observar, no intervalo, a televisão sobe alguns decibéis. É para que o cérebro, que está habituado com aquela altura da televisão, seja despertado pela propaganda. Então, ele grava
aquela propaganda com mais intensidade, porque houve uma altura maior, né? E ele é despertado para aquilo que está sendo dito na hora da propaganda. Quer dizer, desde pequeno, a gente aprende uma forma errada de viver e de se conduzir, de se alimentar. E isso vai fazendo com que a gente pague depois com o preço da perda da saúde, ou até a gente perca a capacidade de ter um bom relacionamento. Porque a gente vê tanta gente que se relaciona mal e sendo como exemplo, veja os artistas, por exemplo. É muito difícil se ver um artista que tenha uma vida, uma existência ao lado de outra pessoa. Inclusive, é tão interessante que hoje o tema de um dos grandes jornais é uma reportagem, um dos jornais nacionais, é uma reportagem mostrando os poucos casais que deram certo no mundo artístico. Sem dúvida. Temos lá o Tarcísio Meira, né, há anos, o Tony Ramos, que é um indivíduo parece que bem casado, já assisti, conversei com ambos, ele e a esposa, quando estiveram aqui apresentando sua peça, mas você conta nos dedos. A grande maioria, os justos, enfim, outras pessoas casam 3, 4, 5 vezes. Porque Fábio Júnior é o campeão. Fábio Júnior, porque eles baseiam o seu relacionamento numa paixão. E você sabe que a paixão morre vivendo. A paixão é fruto do impossível. Quanto mais impossível, maior a tua paixão. Como com a convivência a paixão diminui, eles começam a procurar novas paixões para viver a intensidade daquele fervor do momento. Então aí entra um outro detalhe importante, porque houve uma pesquisa científica há alguns anos dizendo que a paixão duraria até com data, 2 anos e 8 meses, a paixão mesmo. E que depois fica a convivência. Faz sentido? Eu pergunto porque o senhor escreveu um livro especificamente sobre esse tema. Veja bem, a convivência amorosa dura uma eternidade. A paixão dura 1, 2 anos naquele fervor máximo. Depois o que a gente tem? Uma amizade, porque amor é sinônimo de amizade, né? E o casamento deve ser a mais bela das amizades, com momentos de paixão, com momentos de desejo pelo corpo do outro. Porque a paixão é confundida muito com amor. Mas amor, você busca o outro, alter. O amor é altruísta. Você se preocupa com a tua felicidade, é a felicidade do outro. Já a paixão é egoísta, você quer ser dono do outro. Se baseia no charme, elegância, a graça, a forma de andar, a forma de sorrir, e que faz com que você fique profundamente atraído pela outra pessoa. Agora, você pode ter paixão por várias outras pessoas, desde que você não tenha digamos, o compromisso com uma, você pode ter paixão por muitas pessoas. 8h51. Doutor Ismael Lago, o senhor se dedicou, além de atender a vida toda, e já faz tempo em quantos anos de medicina? Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. De casado, mais de 50 anos. E o senhor criou uma estância do lago que tem 2 sentidos. É a estância porque tem um lago ou a estância que é do lago porque o lago que é o dono? Devia ser os 2 sentidos. Estância dos lagos, porque tem mais de um. 3 filhos, né? A pergunta tem o seguinte objetivo de compreensão. Por que uma estância? Significa que para emagrecer pode ajudar a pessoa a sair da sua rotina? Estar num lugar diferente? Quando você se afasta da tua rotina, é mais fácil a cura da depressão, do estresse. E também você tem lá, eu tenho lá na estância um programa de conscientização, onde diariamente é feita 1 hora de palestra. Todos os dias temos palestra no Estância do Lago. As pessoas que quiserem assistir podem, não há problema nenhum, graciosamente. Então temos desde relacionamento conjugal até diálogo com os pais, diálogo com os filhos, a felicidade, enfim, os assuntos são os mais diversos. O importante é você tentar fazer com que as pessoas tomem conhecimento, isso é, sejam mais instruídas sobre o assunto e, mais que isso, tenham a capacidade de colocar em prática. Porque os inteligentes sabem o que fazer, os sábios, já te falei, põem em prática. E o que geralmente leva a pessoa para um retiro assim? O que? Além da obesidade? Só obesidade ou outros problemas? Não, às vezes nós temos o maior número de pessoas lá internadas são para tratamento de estresse e depressão, que é o mal do mundo moderno. Por isso a gente tem lá psiquiatra, tem psicólogos, tem todo um acompanhamento que faz com que você saia mais rapidamente da tua depressão, porque a depressão, podemos falar em outro programa, é um processo químico, onde você tem queda de neurotransmissores.
E esses neurotransmissores têm que ser produzidos ou através... Isso é fora do controle, a pessoa sozinha não vai mudar. Não vai conseguir. A psicoterapia aí é coadjuvante no tratamento. O tratamento é medicamentoso e é evidente o afastamento do local estressor. 8h53, Rodrigo Leite. Informação do trânsito no JuVV para obras de recuperação da pista. Rua Alberto Bollinger está parcialmente bloqueada em toda a sua extensão agora pela manhã. Portanto, a obra provavelmente dura o dia todo, a obra de recuperação ali do pavimento. Então, no JuVV, o motorista pode encontrar trânsito lento e pode complicar um pouco a saída ao trabalho. A obra já está sendo feita ali na região da Alberto Bollinger. Lembrando ainda que um ônibus e um carro bateram na rua Davi Xavier da Silva, entre as ruas Birigui e Adécio Barrete, na cidade industrial. Uma pessoa ficou ferida e o trânsito é complicado por ali. O ouvinte pode também mandar a sua informação para o nosso SMS 49124, 49124 é o número. Não esqueça de colocar a sigla JWS para que ela chegue aqui pra gente. JWS no começo da mensagem, dê um espaço, digite normalmente. A Cláudia, nosso ouvinte, também mandou uma mensagem aqui, um SMS, colocando aqui, que bom que está de volta ao rádio, José Ville, falando que o programa é muito inteligente e agradecendo aí a nossa participação. Muito obrigado aqui, ouvinte. Então, vamos lembrar que para sugerir temas, para tirar dúvidas, para criticar, você pode usar o e-mail. O e-mail aqui para o programa é o portal jws@gmail.com. O portal mesmo você encontra em www.jws.com.br, para você entrar em contato, escrever, é a forma mais fácil. Lembrando que na sequência vem o programa do Roberto Issa. Para fechar, então, nós vamos partir daqui a pouquinho para a Rádio Máquina do Tempo, onde o Rodrigo Leite vai nos falar da história do grupo Barão Vermelho nos anos 80 e com a música ele vai explicar o sentido dela. Mas antes, agradecendo o Dr. Ismael Lago, esperando que o senhor esteja aqui outras vezes com a gente, fazendo essa palestra matinal tão importante. Muito obrigado, doutor Ismael. Eu é que agradeço participar do teu programa, porque acima de tudo eu te admiro muito pela tua conduta ética, profissional e familiar. Muito obrigado pela presença e lembre-se, Rodrigo também. Nos lembre também aqui como encontrar o doutor Ismael pela internet. Tem site? Ou da Estância? Da Estância do Lago.com, Estância do Lago. Estância do também Lago. Pode comunicar pelo telefone 3525-0000, que é o telefone da Estância, ou do consultório 3352-2022. 3352-2022. Muito obrigado, doutor Ismael.